Amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Vamos falar sobre aparência. As aparências enganam, a gente sabe disso, mas às vezes também sinalizam para alguma coisa. No caso de Abraão e seu sobrinho Ló, as aparências foram muito importantes, porque definiram o destino de Abraão e de Ló. Abraão, em sua humildade, ele pediu que Ló escolhesse para que lado ele iria. Se ele fosse para a direita, Abraão seguiria com seus servos e sua família para a esquerda, e o contrário também. Abraão foi muito humilde, porque ele que recebeu o chamado. Ele morava em sua terra, cidade de Ur, na Mesopotâmia, no meio de idólatras, inclusive seu pai, porque o povo daquela terra servia a outros deuses, principalmente onde ele morava, em Ur, havia o culto à deusa Lua. Então ele nasceu e cresceu num ambiente não de serviço a Deus, mas a outros deuses que não são Deus. E Deus achou que devia retirá-lo de lá, com toda a sua parentela, porque Deus tinha um propósito para aquele homem. E ele levou o seu sobrinho Ló, que era filho de Harã, seu irmão falecido. E Ló também foi com seus servos, com sua família. E nessa caminhada, os servos de Ló e de Abraão aumentaram muito, os animais também. E também os servos de Ló e os servos de Abraão estavam se desentendendo. Chegou a hora de separarem. E Deus, iluminando Abraão, fez com que ele propusesse a Ló a escolha. Ló não pensou em Abraão, seu tio, que era a pessoa chamada. Seria o líder entre aquele povo. E escolheu um lugar lindo, maravilhoso, uma vista panorâmica lindíssima, que foi as colinas, cheias de vegetação, maravilhosa a vista. Ele não pensou que poderia deixar essa parte mais bonita para o seu tio. E lá ele foi morar e foi levando suas tendas, mudando de lugar até chegar em Sodoma. A parte que coube a seu tio não era nada bonita, não era esplendorosa como naquela paisagem que Ló escolheu pela aparência. Ele pensou, nossa, aqui vai ter tudo que se plantar vai colher, porque parece que a terra é super fértil, porque ele olhou a aparência verdejante daquelas campinas. Ló escolheu segundo a sua ambição, porque não era como o seu tio, que era humilde de coração e era guiado pela luz de Deus. As atitudes, as escolhas de Abraão eram resultado da luz de Deus que guiava a sua vida. Abraão seguiu para as terras de Canaã e Ló ficou naquelas terras, andando com suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Foi no capítulo 13 de Gênesis que aconteceu essa separação. Falando sobre aparências, deixar-se levar pelas aparências, quando nós formos escolher algo, quando formos tomar alguma atitude, temos que pedir a direção de Deus. Porque se deixarmos nos levar por aparências, nos enganamos muitas vezes. Não é sempre que essa aparência sinaliza para o bem. Então, andando com Deus, pedindo a direção dele, ele vai fazer como fez com Abraão. Levou para uma terra que Deus abençoara para ele e para a sua descendência. Assim como o sobrinho Ló, também nós corremos o risco de escolher por ambição.
E quando isso acontece e desprezamos a outra pessoa como fez, não poderia mesmo dar certo. Ocorreu depois uma guerra entre 5 reis contra 4. E entre esses 5 reis estavam os reis de Sodoma e Gomorra, aquela terra onde Ló escolheu para habitar, por avareza. Porque era um lugar regado, ele pensou, aqui tem chuva, aqui tem de tudo. Agora ele vai enfrentar um problema muito grande. Então, os 4 reis venceram aos 5 reis. E como resultado, eles levaram Ló, sua família, todos os seus bens cativos. E ocorreu que um dos aliados de Abraão foi até ele e contou o sucedido. E esse tio, que era um homem de Deus, dedicado à sua família, tanto que ele não tinha obrigação de levar o seu sobrinho, mas ele levou com ele, fugindo daquela idolatria. Não que ele quisesse fugir, porque ele era de família idólatra, como toda a sua terra, mas Deus escolheu tirá-lo de lá, porque conhecia a disponibilidade de Abraão, conhecia a sua condição de pessoa obediente, queria obedecer em tudo por tudo, tudo que o Senhor designasse para ele, tudo que o Senhor escolhesse para ele, ele iria fazer da mesma maneira. Abraão escolheu entre os seus 318 homens valentes e foram até lá e resgataram Ló, sua família e todos os seus pertences, porque era um homem bom, um homem de Deus. Será que se fosse o contrário, Ló faria isso como ele fez? Ele tomaria as mesmas atitudes? Por certo que não. Não foi à toa. Foi por mandado de Deus, foi por vontade de Deus que as coisas assim aconteceram. No mundo, muitas vezes, escolhemos simplesmente pela aparência. É para um casamento, é para uma sociedade, para qualquer um outro empreendimento ou desejo, e a aparência pode enganar muito, e depois a pessoa vai ver o que fez de errado. Por isso que devemos sempre estar norteados por Deus, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele que ilumine o nosso ser, para que escolhamos de acordo com a sua santíssima vontade, para que as coisas aconteçam para nós, de acordo com os planos sagrados, os planos maravilhosos de Deus para a nossa vida. Isto se cremos e confiamos naquele que é o autor da vida. Mas Ló levou uma vida justa naquele lugar, mesmo aquela cidade, as 2 cidades, Sodoma e Gomorra, estivessem perdidas, corrompidas pelo pecado, Deus ainda achou um homem justo naquela terra perdida e salvou a sua família e o próprio Ló daquela destruição, porque o Senhor é fiel com aqueles que o amam e o obedecem e o temem. Assim age Deus e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Isso está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8. A destruição aconteceu no capítulo, segundo relatado, no capítulo 19 do livro de Gênesis. Também acrescente-se a isso o amor e a fidelidade de Deus com o seu servo Abraão. Por isso que no Salmo 34, versículo 17, diz o seguinte: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Por isso salvou Ló e aquela família, por amor também a Abraão. Que nós possamos pedir a Deus que não nos deixe escolher pelas aparências e que seja segundo a vontade de Deus para a vida de seus servos. Amém. Que assim seja. Amém.